Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Nós vamos ler alguns versículos, mas seria importante você deixar a sua Bíblia aberta, porque nós vamos usar todo esse capítulo 10, tá bom? Vamos ler do versículo 9 em diante, mas vamos usar todo o restante do capítulo. Então deixa aberto aí para você acompanhar as citações bíblicas, para você conferir na Bíblia aquilo que você vai estar ouvindo, tá bom? Importante. Todos acharam? Ainda tem gente procurando, não? Se você procurar no Novo Testamento é mais fácil de achar. Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Esse livro é o único livro histórico que nós temos no Novo Testamento. E ele é a continuação de Lucas. De certa forma, quando o doutor Lucas, que era um médico, ele termina de escrever o Evangelho, ele faz um relato do início da história da igreja, e da ação da igreja e dos apóstolos nos primeiros anos de história. E traz registros únicos que embasam a nossa fé, e é o único livro que não tem fim, né? Todas as cartas têm um encerramento, o Apocalipse tem um encerramento, mas Atos dos Apóstolos não tem um encerramento, porque quando Lucas termina de escrever, a igreja continua, né, a história. Nós fazemos parte do livro de Atos, né? Se Jesus não voltar na nossa geração, vão falar dos nossos atos como igreja nas gerações futuras, como nós falamos da igreja do século XVII, século XVIII, como os avivamentos que aconteceram em séculos passados norteiam a nossa vida, né? Experiências também, é lógico, sempre embasadas na Bíblia e no livro de Atos dos Apóstolos. Capítulo 10, nós vamos ler a partir do verso 9. Diz assim a palavra do Senhor: No dia seguinte, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar, quase a hora sexta, ou quase o meio-dia. E ele ficou com muita fome e quis comer, mas enquanto lhe preparavam, ele caiu em um êxtase, e viu o céu aberto, e descendo sobre ele um certo vaso, como se fosse um grande lençol, amarrado pelos quatro cantos, e sendo baixado sobre a terra, no qual havia todo tipo de animais quadrúpedes da terra, animais selvagens, seres rastejantes e aves do céu. E veio a ele uma voz: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: De forma alguma, Senhor, porque nunca comi coisa alguma que é comum ou imunda. E a voz lhe falou novamente pela segunda vez: Não chames comum o que Deus purificou. E isso aconteceu por 3 vezes, e o vaso foi recolhido novamente ao céu. Ora, estando Pedro duvidando em si mesmo sobre o que significava a visão que ele tinha visto, eis que os homens que foram enviados por Cornélio perguntavam pela casa de Simão, parados à porta, e chamando, perguntaram se Simão, que tinha por sobrenome Pedro,
estava alojado ali. Enquanto Pedro pensava sobre a visão, o Espírito disse-lhe: eis que 3 homens te procuram. Portanto, levanta-te e desce, e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. Até aí eu vou te explicar o texto, mas se você puder deixar a Bíblia aberta, vai ajudar você a se localizar nas citações, tá bom? Vamos orar mais uma vez? Pai amado, eu quero mais uma vez te agradecer por essa noite, te agradecer pela tua presença neste lugar, te agradecer por essa graça que tem nos sustentado em todo o tempo, em todas as áreas da nossa vida, te agradecer pelo privilégio de fazer parte desse projeto chamado igreja, desse desafio de levar adiante a pregação do teu evangelho, de viver como igreja nessa terra. Nos sentimos desafiados, mas com certeza muito honrados, porque a revelação do Senhor nos alcançou. Muito obrigado, e que a cada culto, que a cada palavra, que a cada leitura bíblica, que a cada oportunidade, o Senhor venha descortinar os nossos olhos e o nosso entendimento, para que possamos crescer nessa revelação, nesse conhecimento do Senhor, para que possamos cumprir fielmente aquilo que o Senhor tem nos confiado a fazer. Por isso, meu Deus, que nós queremos nessa hora estar aqui, não só fisicamente, mas estar aqui com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa atenção, para que essa palavra venha nos edificar, nos exortar, nos dirigir, meu Deus, para que através dela, edificados na palavra, possamos viver plenamente os teus propósitos. Fala conosco, eu te peço, fala conosco, em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Amém. Queridos, tem um negócio que eu já falei algumas vezes aqui com vocês, e é algo que sempre, eu acho que desde que eu tive assim, um pouco mais de entendimento do Evangelho, que me incomoda e de certa forma me preocupa. A igreja no Brasil, ela viveu assim, e vive um crescimento numérico muito grande. Há alguns anos atrás, esses dias a gente conversando sobre isso, eu creio que há uns 20 anos atrás, o Brasil, se não viveu um avivamento pleno, o Brasil viveu assim, um mover de Deus muito forte. Nós vivemos esse mover muito forte. Nós éramos uma igreja com pouco mais de 150 pessoas, e com 2 anos nós éramos uma igreja com mais de 1.500 pessoas, chegamos a 3.000 pessoas, e foi tudo muito rápido. Em hipótese alguma, qualquer ser humano pode achar que um crescimento desse é resultado de estratégia, é resultado da habilidade ou talento de um homem ou de quem quer que seja. Nunca, impossível. Impossível. Ver o que nós vimos e ver o que nós vivemos, não tinha como ser outra coisa a não ser o agir de Deus, o mover de Deus, que promoveu o crescimento, e isso foi um negócio assim tão extraordinário, que eu me lembro na época que o Vaticano, ele se reuniu, desafiado a estudar o porquê que as igrejas evangélicas no Brasil estavam crescendo tanto. E para que houvesse o crescimento das igrejas evangélicas, houve automaticamente um esvaziamento muito grande da igreja católica na época. E isso virou assunto do Vaticano, isso virou motivo de estudo. E de fato nós crescemos muito. Isso trouxe um incômodo social, isso trouxe problemas políticos. Porque nós crescemos, o envolvimento da igreja, a ponto de a gente ter bancada evangélica, nós temos uma bancada evangélica, governadores evangélicos, hoje nós temos a primeira dama evangélica. Então, esse crescimento, isso trouxe uma preocupação da sociedade, ou pelo menos de alguns segmentos da sociedade, nos tornamos alvos assim, de crítica sempre, mas até um alvo de interesse. Segmentos totalmente secularizados e até envolvidos com as trevas começaram a se interessar por nós. Um exemplo disso foi a Globo,
começar a contratar cantores gospel, porque viram que era um segmento que estava dando muito dinheiro. Eles não estavam querendo se converter ou preocupados em aprender algo da Bíblia ou da palavra de Deus, não. Eles viram que era um segmento que dava dinheiro, eles queriam dinheiro, né? Então o crescimento trouxe esse movimento social, político, financeiro, muito grande no país. E a minha preocupação, algo que sempre me incomodou, é que esse crescimento não promoveu as mudanças compatíveis com esse crescimento. Porque nós crescemos em número, mas não decrescemos na corrupção. Nós crescemos em número, mas não decrescemos na violência. Tem comunidades no Rio de Janeiro, como a Rocinha, que tem várias igrejas evangélicas. E a Rocinha não deixou de ser a Rocinha. Nós temos trabalhos evangelísticos nas comunidades de Campos, e a violência, o tráfico, continua com a mesma intensidade. Então nós crescemos em número, mas nós não influenciamos na mesma proporção. E isso sempre foi algo que me incomodou, me preocupou. Porque a falta de influência, ela começa com a falta de entendimento de quem nós somos, de qual é o nosso papel, qual é a nossa responsabilidade como igreja. É estranho, às vezes pessoas que frequentam os cultos, não falo só daqui, mas seja qual for o lugar que a pessoa cultua, né, ou serve ao Senhor, mas se você perguntar o que ela entende como igreja, você vai ver que a maioria das respostas são muito superficiais, se não muito erradas, em relação ao conceito de igreja bíblico. Para muitas pessoas, igreja é apenas uma entidade social, porque nós temos um CNPJ, nós temos conta bancária, nós temos prestação de conta, né, para a Receita Federal. Então, para algumas pessoas, nós somos apenas uma entidade social. Mas quando a gente olha para a Bíblia, a gente sabe que não é só isso, nós somos mais que isso. E é muito importante a gente entender o que mais nós somos, na ótica bíblica, na visão de Deus para nós. E para mim, uma das características da igreja mais tremendas que nós temos, é quando a igreja ela é vista como um corpo. Quando o apóstolo Paulo vai definir igreja, e ele define dessa forma, para ele explicar essa engrenagem que é a igreja, ele fala que nós somos um corpo humano, onde todos são importantes e todos fazem parte de algo que, isolado, você deixa de ser, ou deixa de cumprir com o propósito que é ser corpo. Porque não tem como uma mão isolada ser corpo, ela é uma mão, ela seca, ela deixa de viver, ela precisa estar no corpo. E ninguém dentro do corpo pode se sentir melhor ou pior. Ou ninguém dentro do corpo pode desprezar o outro, achando que o outro, por ser, na ótica dele, menor que ele, não tem importância para ele. E é isso que o apóstolo Paulo fala. E na prática a gente vê que é assim mesmo, né? Você pode achar que determinados membros do corpo não têm importância nenhuma. Você pode achar que uma unha não tem importância nenhuma, até você chutar o paralelepípedo e ela, né? E ela soltar ali, você vai ver não precisa de uma unha não, irmãos. É só o cantinho inflamar. Essa pelinha que tem, essa cutículazinha, é suficiente para você ficar perturbado, latejado, dar dor de cabeça, e você perceber que aquela pelinha insignificante, se ela não estiver muito saudável, o corpo inteiro vai sofrer. Né? Não estou nem falando dos órgãos mais vitais, né, como o coração, como o cérebro, outras coisas, não. Falando das coisas mínimas, que às vezes a gente não dá tanta importância. Às vezes, dentro da igreja, da mesma forma. A gente ter esse entendimento como corpo. E crescer com esse entendimento. Sempre que eu olho para a Bíblia e vejo isso, eu sempre me lembro do início, né, do nosso início como igreja. Eu me converti
vão fazer 35 anos da minha conversão. Eu me converti numa igreja em Itaperuna, e era uma igreja pequena, um ministério que estava começando a se espalhar pelo Brasil, e que tinha um slogan muito bonito: Igreja Ceifa, uma família crescendo em Cristo. Nós nos desvinculamos desse ministério, mas não perdemos a nossa origem. Nós continuamos com essa mesma identidade. A gente mudou o nome, mas a identidade continua. Nós somos uma família crescendo em Cristo, e a gente precisa ter esse entendimento como igreja. Eu não sou parte, simplesmente, não é um clube social, é simplesmente um templo que eu frequento aos domingos, é um corpo, que eu faço parte dele. Eu não estou aqui assistindo o que o corpo faz, eu estou aqui vivendo o que o corpo vive. Todo mundo entendendo até aqui? É essa percepção. E olha como que esse corpo, ele cresce. E a importância dele não só crescer em número, mas ele amadurecer como corpo. E nós vamos ver isso, irmãos, num dos momentos assim mais transformadores do início da igreja, que foi quando o evangelho chegou aos não-judeus. Todas as vezes que você lê na sua Bíblia sobre gentio, que é um termo que não é comum para nós, né, no mundo secular, o que é um gentio? Ninguém sabe nem o que é um gentio, né? Então, quando a gente vem para o meio cristão, a gente começa a ler na Bíblia sobre gentio, 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 e tem muita gente que às vezes lê e nem sabe o que é um gentio. Um gentio é todo aquele que não é um judeu, né? Então, todos os descendentes de Abraão são judeus. Então, nós tivemos os patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, e deles vieram os judeus. Existe um monte de teoria, por que chamam judeus, alguns porque acreditam que eles são da Judéia, e outros porque eles foram judiados. Eles sofreram muito, e por causa do sofrimento foram chamados de judeus. Então, são teorias, nós não sabemos se foi um motivo ou outro. Eles nascem como hebreus e depois se tornam judeus. E todo aquele que não é um judeu é um gentio. E quando a igreja nasce, ela nasce só com judeus. Jesus era um judeu. Os 12 apóstolos eram judeus. O apóstolo Paulo, ele tinha um privilégio, ele tinha dupla cidadania, por causa dos pais. Então ele era judeu, mas tinha uma cidadania romana. Olha que coisa tremenda, né? Ele tinha essa dupla cidadania, e isso foi uma estratégia que Deus usou para que ele pudesse pregar o evangelho em lugares que um judeu não conseguia entrar, e ele conseguia como romano. Mas toda a igreja nasce, né, em cima dos judeus. E quando a igreja cresce, 3.000 judeus se convertem ao cristianismo no início, depois mais 2.000 judeus se convertem, a igreja crescendo, e até então era só judeu. E eles começaram a achar que o evangelho, que a salvação era só para eles. Eles já tinham um problema muito grande de exclusividade, né? Porque pelo fato do patriarca ou dos patriarcas serem deles, né? Eles acharem que Deus também era só deles. Os judeus têm ainda, até hoje, essa vaidade de achar que Deus é só deles. Enfim, aí, de repente, o evangelho rompe com essa barreira dos judeus e vai chegar ao povo não judeu, vai chegar aos gentios. E quando o evangelho vence essa barreira a primeira vez, vence por causa de um homem chamado Cornélio. Cornélio, ele era um centurião romano, ele era um líder do exército romano. O centurião é porque ele dirigia um grupamento de 100 soldados. Então ele era uma pessoa influente, ele era uma pessoa respeitada. E a Bíblia diz que Cornélio, ele temia a Deus. Ele orava, ele dava esmolas e ele temia a Deus. E um dia, um anjo aparece para ele.
Um anjo aparece para ele e fala: Cornélio, Deus, ele não era judeu, ele não era descendente de Abraão, ele não tinha pedigree religioso, mas ele temia Deus. E o anjo apareceu para ele e falou assim: Deus ouviu as suas orações e recebeu as suas ofertas. Olha que coisa tremenda. Ele ouviu as suas orações e recebeu as suas ofertas e me mandou aqui, para que você mande alguém até Jope e mande chamar um homem chamado Simão, de sobrenome Pedro, e ele vai te falar tudo que você precisa ouvir. Ele chama 2 servos e mais um soldado que temia ao Senhor e que estava debaixo da sua autoridade, conta a história para esses servos e fala: vá então até Jope e procure esse homem e traga esse homem aqui. E então eles vão. Deus é Deus, irmãos, presta atenção. Às vezes a gente pensa que nós estamos tendo uma revelação e que essa revelação ela se resume àquilo que eu estou ouvindo. Enquanto Deus está aqui falando para você algo a respeito da sua família, Ele está agindo na sua casa. Ele está agindo na vida de outras pessoas que você vai encontrar durante a semana, de alguma forma já preparando o coração para que aquilo que você vai levar para ele já esteja o coração preparado para receber o que você está chegando. Então, enquanto Deus traz uma revelação para Cornélio, Deus está falando com Pedro lá em Jope. E como que Deus fala para Pedro? Pedro sobe até o terraço da casa. Era meio-dia, ele sobe para orar, com fome, né? E ele entra no êxtase, ele tem uma revelação, o céu abre, e ele vê um lençol baixando na frente dele. Quando ele olha para dentro do lençol, ele com fome, ele olha e está lá um monte de animal, e ele ouve uma voz: está com fome, Pedro? Mata e come, faz um churrascão aí, amigo. Está aí, ó, tem coelho, tem porco, faz um churrascão aí. Aí Pedro: de maneira alguma, Senhor, eu jamais comi uma coisa comum ou impura. Aí a voz fala com ele: não chames comum o que Deus purificou. Pedro era um camarada tão difícil de convencimento que Deus teve que fazer a mesma coisa 3 vezes. Você está entendendo por que às vezes Deus insiste com você? Porque você é complicado igual eu, igual Pedro. Se falar uma vez só, você não aceita. Você tem que falar sonho, revelação, você tem que tropeçar, bater com a cara na parede. Aconteceu alguma coisa para... Ei, sou eu que estou falando. Ei, é mesmo, já falou 3 vezes, né? Tem gente que nem dá e resolve. Mas enfim, 3 vezes. Deus fala a mesma coisa 3 vezes. E depois da 3ª vez, o lençol sobe. Quando ele estava ali... questionando aquela visão, questionando aquela experiência, os homens que Cornélio havia enviado batem na porta. O arquiteto do universo, dirigindo todas as partes para que o propósito em comum se cumprisse, e na hora que os homens batem na porta, o Espírito Santo fala com ele: tem 3 homens batendo na porta. O que eles falarem, faça. Porque se Deus não fala com ele, ele não fazia. Ele nem recebia aqueles homens, porque os homens eram gentios e ele era judeu. Aí ele desce, Deus já tinha falado 3 vezes, não é possível que o cara seria tão teimoso. Aí os homens chegam para ele e contam a história de Cornélio e convidam Pedro para ir à casa de Cornélio. Vai uma comitiva de judeus. Ele não vai sozinho, né? Até mesmo porque era uma forma dele se proteger das más línguas. Não vai lá, Pedro é visto na casa de Cornélio, Pedro foi visto entrando na casa de um gentio, vão meter o pau nele, né? Vão criticar, como é que pode? Aquele pastor ali entrando naquele centro de macumba, como é que pode? Aquele pastor frequentando a casa daquele pecador ali, mais ou menos por aí. Então, para ele se proteger, ele não vai sozinho, ele leva um grupo, uma comitiva, né? Porque se alguém fala mal, ele está ali protegido. Quando ele chega, Cornélio conta a história toda da visão, da revelação de Deus.
E toda essa história, irmãos, uma chave vira. E a igreja vai entrar num processo de maturidade como igreja, como corpo, como nunca havia experimentado até então. E foi a partir dessa experiência que nós nascemos como igreja. E é a partir dessa experiência que nós aprendemos a importância da gente não somente crescer como número, mas a gente amadurecer como corpo. E nessa experiência eu queria compartilhar isso com você. Quando, irmãos, que estamos não apenas crescendo em número, quando que nós estamos amadurecendo como igreja, como corpo de Cristo? Quando que eu posso olhar para mim dentro desse todo aqui e perceber que eu não estou apenas aprendendo coisas, eu estou crescendo, eu estou amadurecendo, eu não sou mais a mesma pessoa. Eu não sou mais a mesma pessoa aqui dentro. Eu vivi algo, eu estou melhorado de alguma forma. Quando que eu percebo isso? Presta atenção, porque são coisas simples, mas que precisam ser vistas em nós, para que a gente não seja apenas frequentadores de um templo, para que a gente não seja apenas número dentro de uma entidade religiosa, mas para que a gente seja o que de fato Deus olha para nós e vê em nós, um corpo amadurecendo. Vamos lá. Primeiro, nós estamos amadurecendo como corpo de Cristo, irmãos, quando as nossas diferenças não geram indiferença em nós. Vou repetir. Nós estamos amadurecendo como corpo quando as nossas diferenças, que são muitas, não se transformam em indiferença. Presta atenção, porque isso aqui é sério e com muita sutileza, talvez seja uma das respostas da imaturidade mais vista dentro das igrejas. É o motivo pelo qual as panelinhas se formam dentro da igreja. Por que tem panelinha dentro da igreja? Por que tem as panelinhas? Não tem problema, irmãos, você ter amizades mais chegadas, isso não tem nada de errado, nem de imaturo nisso. A gente vê Jesus vivendo isso. Jesus andava com a multidão, discipulava 12, mas quando era a coisa mais séria, ele saía com 3, Pedro, Tiago e João. Não tem problema. São as pessoas que você confia, que você tem mais intimidade, não tem problema. O problema é quando as nossas diferenças nos afastam. Quando a gente começa a olhar para o outro, porque o outro é diferente de mim, e eu, de alguma forma, discrimino esse outro. É quando o fato de eu olhar para o outro e não aceitar a diferença que o outro tem em relação a mim, eu tratar o outro com desprezo, como se o outro não fosse importante para mim. Agora, quando eu falo que isso é algo sério, é porque a gente vê isso na vida de Pedro. Deus teve que descer e falar com Pedro, o grande apóstolo, porque Pedro fazia isso, Pedro era indiferente aos diferentes, sem perceber que isso era algo perverso e maligno. Vou ler o texto, vamos lá, vamos acompanhar juntos aí, do verso 11 até o verso 15, quando ele tem a experiência do céu aberto, e viu o céu aberto, e descendo sobre ele um certo vaso, como se fosse um grande lençol amarrado pelas 4 pontas, e descendo, era baixado sobre a terra, no qual havia todo tipo de animais, quadrúpedes da terra, animais selvagens, seres rastejantes e aves do céu, e veio a ele uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: de forma alguma, Senhor, porque nunca comi coisa alguma que é comum ou imunda. E a voz lhe falou novamente pela segunda vez: não chames comum o irmão que Deus purificou, só porque não é igual a você. Não seja indiferente ao irmão, só pelo fato dele ser diferente de você. Não trate ele dessa forma.
para que a gente não cresça apenas em número, irmãos. Porque o que adianta a gente virar uma multidão de indiferentes? Nós perdemos a característica mais nobre da igreja. A característica mais nobre da igreja é corpo, é família. Essa é a característica mais nobre. Irmãos, isso é algo extraordinário, a gente poder olhar nos olhos, se encontrar nos corredores e chamar o outro de irmão. A gente se respeitar, a gente se abraçar, a gente saber que existe aqui, irmão, todo tipo de diferença social. Eu tenho ovelha petista, eu tenho ovelha flamenguista. Olha, irmãos, que coisa. Parece coisa boba, irmãos. Mas é com muita sutileza que a gente começa a olhar para o irmão, e pelo fato do irmão, de repente, ele ter um gosto diferente do meu, ele se vestir diferente de mim, né? Ele fazer parte talvez de uma tribo social diferente da minha, eu achar que ele não é importante para mim. Eu tratar ele como se fosse uma coisa qualquer, e não conseguir olhar para ele e ver que ele é tão especial, é tão filho de Deus, ele é tão de Deus como eu me sinto ser de Deus. Se a gente não romper com essa barreira, se a gente não superar essa barreira da diferença no nosso coração, porque esse negócio do coração, a gente nunca amadurece. A maturidade acontece quando a indiferença é vencida. É quando você consegue olhar para os irmãos e ver quão importante cada um desses irmãos ele é para todos nós. Você está entendendo? É assim que funciona. Então, talvez a primeira resposta visível, prática, da maturidade, seja o vencer a indiferença. Presta atenção, irmãos. Eu já ouvi algumas vezes, né, as pessoas querendo definir e diferenciar união de unidade, né? E é muito legal, né, a interpretação de alguns pregadores empolgados, né, porque união é um saco de batata, unidade é um purê depois de pronto, quando todas as batatas estão amassadas, né? Aquela coisa, vai ser, oh, que legal, que revelação. Mas é mais que isso, irmãos. Nós não somos um monte de batata amassada, não. Aqui tem chuchu, aqui tem abobrinha, aqui tem aipim que não amolece nem na panela de pressão. Aqui tem de tudo, irmãos. Mexerica, limão azedo, tem de tudo, irmão. E unidade é justamente a gente pegar toda essa diversidade e a gente se amar e se respeitar ao ponto da gente não olhar para a diferença e gerar indiferença. Isso é maturidade. A maturidade não faz com que eu queira transformar você em mim. A maturidade faz com que eu te admire, você sendo você. Ou pelo menos eu respeite você, ainda que eu nem te admire. O nome disso é maturidade. Você está entendendo? Até mesmo, irmãos, porque se todo mundo fosse igual a você, ninguém suportava. Se tivesse 2 apóstolos Luciano, não tinha ninguém mais nessa igreja, era só eu e ele. Você está entendendo, irmãos? O que faz a gente ser corpo é justamente isso, irmãos. A maioria de nós não nos suportaríamos. Primeira resposta da maturidade é quando as nossas diferenças não se transformam em indiferença. Posso ouvir um amém? Amém. Segundo,
Segundo, a nossa maturidade ela é provada quando rompemos barreiras intransponíveis em favor da unidade. Quando rompemos barreiras até então intransponíveis em prol da unidade. É o que a gente aprende com o apóstolo Pedro. Verso 19 e 20. Enquanto Pedro pensava sobre a visão, o Espírito disse-lhe: eis que 3 homens te procuram. Portanto, levanta-te e desce, e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. Verso 28 e o verso 29. E ele disse-lhes: vós sabeis que é uma coisa ilegal para um homem que é judeu se reunir ou aproximar-se de alguém de outra nação. Mas Deus, quem? Deus. Mas Deus me mostrou a não chamar a nenhum homem de comum ou imundo. Portanto, ao ser chamado, eu vim a vós sem contradizer. Por isso eu pergunto, qual a intenção de terdes me chamado? O que esse texto está dizendo, irmãos? Que aquela barreira que foi levantada pela religião, não era uma barreira física, era uma barreira no coração dele. Uma barreira que foi construída, irmãos, por séculos. Por séculos. Para que a igreja crescesse. Para que o propósito do Evangelho se cumprisse. Para que a salvação de Jesus chegasse aos confins da terra. Aquela barreira precisava cair por terra. Ela precisava ser superada. E a maturidade está nisso. É quando nós somos capazes, irmãos, de substituir os muros por pontes. Aquilo que nos separava, de alguma forma, ser um instrumento para a gente se aproximar. Isso precisa começar dentro da igreja. Você precisa aqui dentro entender que você, isolado, você perde o seu propósito. E que a maioria das barreiras que você pensa existir entre nós, ela só existe às vezes na sua cabeça e no seu coração. E uma das respostas da sua maturidade é quando você for capaz de superar essa barreira e se aproximar de alguém que talvez você nunca tenha se aproximado. De você se envolver em algo que talvez você nunca tenha se envolvido. Presta atenção aqui, irmãos. Os romanos, eles oprimiam os judeus. Eles oprimiam Israel. Então, de repente, se Deus chega para Pedro e fala assim, vai lá e prega para os gregos, talvez não fosse tão difícil, né? Talvez não fosse tão difícil. Vai lá e prega para os etíopes. Talvez não fosse tão difícil para Pedro ir lá pregar para os etíopes. Mas pregar para os romanos era muito difícil, irmãos. Eles foram responsáveis em matar Jesus. Eles foram responsáveis pela morte dos primeiros cristãos. E agora eu vou ter que pregar para um romano, e o cara ainda é comandante do exército. Poxa, é demais para mim, é uma barreira muito grande. É uma muralha muito grande, é uma diferença muito grande. E ele tem que vencer aquela barreira, ele tem que vencer aquela... entrar na casa de Cornélio. E o que é tremendo nesse texto, sabe o que é, irmãos? Ele não encontra do outro lado um soldado romano, não. Ele não encontra um romano do outro lado, não. Ele encontra um irmão. Ele encontra um irmão. E é interessante que esse tipo de experiência, vez por outra, acontece com alguém. Quer ver bem? Às vezes você mora numa rua, ou mesmo na sua família, outra vez no seu ambiente de trabalho, né?
Sempre tem algumas pessoas que são diferentes, e elas não fazem questão nenhuma de mostrar algo diferente do que elas são diferentes, elas não se misturam, algumas têm dificuldade de relacionamento, né? Tem gente, irmãos, que entra no ambiente e sai e não consegue falar nenhum bom dia. Não sei se você convive com gente assim, às vezes no seu bairro, às vezes no prédio que você mora, no condomínio que você mora, você passa por alguém e a pessoa te despreza, ela nem olha para você, parece que não passou ninguém do lado dela. É estranho, não é? Às vezes você entra no elevador, está lá só uma pessoa, aí você entra no elevador, fica duas múmias paralíticas, uma do lado do outro. É um troço estranho, a dificuldade de falar boa tarde. E se a outra pessoa não responder? Vai para o inferno, o problema é seu. Eu não vou ser mal educado por causa da sua falta de educação, né? Então, se você vai responder, não vai responder, o problema é seu. Você chega para um vizinho, bom dia, ele não respondeu, o problema é de quem? Seu ou dele? É dele. Agora, se você não falou bom dia, o problema é seu. Agora, sabe, a grande questão são as boas surpresas quando você derruba a muralha. E quando você consegue, às vezes, derrubar a barreira, cumprimentar alguém que você nunca cumprimentou, né? Enfim, ter algum contato com alguém do seu convívio, mas que você no dia a dia não tem, porque existe uma barreira. E quando você vê essa barreira, você descobre que aquela pessoa não é nada daquilo que você sempre pensou dela. Às vezes o cara está lá, não cumprimenta ninguém, não ri para ninguém, e você acha que o cara é um soberbo, um prepotente, e depois que você cumprimenta o cara, você vai descobrir que o cara simplesmente é uma pessoa tímida, reservada, e pode se transformar num grande amigo seu, simplesmente porque você venceu uma barreira e falou bom dia. Você está entendendo? Irmãos, isso precisa acontecer dentro da igreja. Se tem pessoas aqui que você nunca cumprimentou, você devia cumprimentar. Mas fulano é mal-humorado. Você já cumprimentou alguma vez? Você já sentou com ele alguma vez para tomar um café? Para você ter uma surpresa boa, que às vezes ele simplesmente não ri, mas é gente boa. A minha equipe é cheia de gente assim. Fique de pé, Estevão. Irmãos, ri para poucas pessoas. Você quer um amigo prestativo, esse cara ali. Que sujeito bom. Está em tudo que você precisar. E qualquer coisa que você precisar, você pode contar com ele. Mas possivelmente, se você passar por ele no corredor, ele não vai cumprimentar nem rir para você. É ele. Pode sentar, Estevão. Desculpe te expor pela liberdade. Você está entendendo, irmãos, que é cada um de um jeito? Cada um de um jeito. E você só vai descobrir quem é o outro de verdade se você derrubar a barreira e chegar até o outro. Possivelmente, a barreira que te separa do outro é a barreira que o outro separa de você, e tudo que o outro está esperando é que você vença a barreira, porque ele não tem coragem de vencer. A maturidade está quando eu tenho coragem de vencer a barreira, de ultrapassar esse limite. Algo que na minha cabeça é intransponível, mas talvez não seja tão intransponível assim. Às vezes você está pensando que vai ser recebido com uma patada, e o que está esperando do outro lado é um abraço. Como é que você vai saber? Você só vai saber se você tiver a maturidade para ultrapassar a barreira. Irmãos, às vezes acontece dentro de casa. Quando são casados? Quem já teve crise no casamento? Quem já teve crise no casamento? Levanta. Quem já dormiu obrigado? Quem já dormiu obrigado? Deixa eu ver. Vamos ver. Quem já dormiu obrigado? É muito ruim dormir obrigado, né? Aí fica assim, ó. Fica assim, os dois acostumados em casa, o tempo todo se encostando, né? Aí à noite, quando a gente acorda, que ela levanta muito para orar, de madrugada, para ler, ela tem essas manias, aí eu fico assim, cadê, né? Cadê? Se sente falta, né? Aí quando está brigado, aí dorme um virado para um lado, outro virado para o outro. E fica um virado para o lado, virado para o outro, doido para o outro virar para cá e me abraçar. Aí você está doido para virar para lá,
e abraçar. E ela está doida porque você vire, mas está doida para virar, e ficam os dois a noite toda, um virado para um lado e para o outro. Era só um virar que o outro ia ficar feliz e acabar tudo resolvido. Amanhã a gente conversa, vida que segue, porque o nosso amor é maior do que as nossas diferenças, e vamos embora. É só uma barreirinha idiota que eu gerei na minha cabeça e que tirou de mim o prazer de dormir agarradinho uma noite. Uma barreira idiota que eu criei na minha cabeça, que está me separando de amigos, ou de amigos que eu nem tenho, mas que podem se tornar. Você pode ter aqui dentro amigos, irmãos, que você não tem noção da alegria, do prazer que é andar com eles. E você só vai saber se você tiver maturidade para vencer essa barreira que você gerou no seu coração. Por isso que eu creio que é saudável o crescimento, irmãos. O crescimento é saudável. O corpo que não cresce é um corpo doente. Igrejas que estão aí há 100 anos da mesma forma, tem algo de errado ali, irmão. Tem um trem errado ali. Porque o corpo saudável, ele cresce. Mas crescer sem amadurecer não é saudável também. Então não é simplesmente crescer em número, mas é crescer no relacionamento. Então a gente amadurece como corpo de Cristo quando nós vencemos as barreiras. Posso ouvir um amém? Vou te dar um desafio. Vou facilitar, né? Cumprimente alguém que você nunca cumprimentou aqui dentro. Chama para tomar um café. Chame para tomar um café. Pega você e a sua esposa e chama outro casal. Vamos marcar para tomar um café? A gente nunca conversou, para a gente se conhecer. Conta a história. Como é que vocês chegaram aqui? Como é que vocês se conheceram? Irmãos, que não falta para nós é assunto, né? Como é que vocês se conheceram? Quanto tempo vocês estão juntos? Como é que é a vida de vocês? O que você faz? O que você não faz? Quanto tempo você está na igreja? Ela já te deu um monte de assuntos para você conversar. Minha mulher, ela mexe comigo, porque toda vez que a gente viajando agora para São Paulo, a gente pegava Uber, eu não deixava o Uber calado. Eu entrava no Uber e começava a conversar com o cara. Se eu não tivesse assunto, eu falava do carro dele. Esse carro é bom? Ah, o cara você gostou, tal, pronto, acabou. Ali você engata na conversa e vai embora. Porque se você não comentar, a maioria o cara é um motorista. Ele já sabe onde te pegou e sabe onde vai te deixar. Acabou, ele cumpriu com o papel dele. Mas por que aquele cara ali não pode ser um amigo? Quem sabe, no meio de uma conversa, você tem a oportunidade de falar do amor de Jesus para ele. Quem sabe, no meio de uma conversa, ele não tem a oportunidade de abrir o coração e, de repente, falar de uma dificuldade que ele está passando e você vai poder ajudar. Barreiras que nós levantamos na mente e no coração. E que, em nome da maturidade, precisa ser derrubado. Amém ou não amém? Terceiro, vamos lá. E põe óculos e tira óculos, é a vida, né? Isso aí não é maturidade, isso é velhice. O terceiro sinal, resposta, atitude da maturidade como corpo de Cristo é quando nos igualamos diante de Deus. Essa aqui é pesada, irmão. Quando nos igualamos diante de Deus. Presta atenção, porque não existe nenhuma contradição no que eu falei. Nós somos diferentes entre nós, mas diante de Deus somos todos iguais. Agora, olha bem, vou ler o texto, verso 25, verso 26, e depois do 34 e o 35. 25 e 26 primeiro diz assim, quer ver? E enquanto Pedro entrava, Cornélio, encontrando, caiu aos seus pés, adorando. Mas Pedro, levantando, disse: levanta-te, eu também sou homem. Uma outra versão diz: eu também sou homem como você. Verso 34 e 35. Então Pedro, abrindo a sua boca, disse: na verdade, eu percebo que Deus não faz acepção de pessoas, mas aquele que em qualquer nação o teme e faz justiça, é aceitável a Ele. Olha que coisa extraordinária, irmãos. O nome disso é maturidade. É maturidade.
o grande apóstolo Pedro, o pregador das multidões, o homem que andou sobre as águas, o homem que subiu e viu as maiores revelações junto com Jesus. Ele estava na transfiguração, ele viu Elias, ele viu. Foi cheio do Espírito Santo, foi o primeiro pregador. Aí agora, ele entra na casa de um centurião romano. O cara era uma autoridade. E de repente, quando ele entra, o cara se joga aos pés dele. O cara olha para ele e vê, é o grande Pedro. O cara olha para ele e diz, é o grande apóstolo. O cara olha para ele e fala assim, esse é o homem da revelação. E ele podia rebentei, sou eu mesmo, pode beijar. Eu sou o apóstolo mesmo, eu sou o líder mesmo, eu sou o cara mesmo. Ele levantou o cara e falou assim, eu sou igual a você. Nós somos iguais. O fato de eu conhecer o que você não conhece, não me faz maior que você. O fato, talvez, de eu estar aqui há mais tempo que você, não me faz maior que você. O fato de eu ter um título que você não tem, diante de Deus, não me faz maior que você. A minha oração não é respondida no céu porque eu sou um apóstolo, irmãos. A oração dos pastores não é respondida no céu porque eles têm um título de pastor. Porque quando nós chegamos diante de Deus, Deus não vê título, Deus vê filhos. E o texto diz que Deus não faz acepção de pessoas. Se Deus não faz acepção de pessoas, quem sou eu para me achar melhor do que você ou maior do que você? Pelo fato de Deus ter criado hierarquias na terra para organizar tudo, porque é assim que Deus fez, tem hierarquia no céu, tem hierarquia entre os anjos, tem hierarquia na família. Deus criou hierarquias para organizar a sociedade, para organizar a nação de Israel, para organizar a igreja. E sabe como que ele fez? Ele designou apóstolos, ele designou ministros, pastores, evangelistas. Aí sabe o que ele diz? Aquele que quer ser o maior, seja aquele que manda em todo mundo. É isso que ele ensinou? Não, aquele que quer ser o maior, seja esse o que vos sirva. Para que você, por causa de um título, não se sinta melhor do que ninguém, porque você não é. Então presta atenção. Você pode ter um diploma na parede. Que Deus te abençoe e que você tenha muitos. Que Deus te prospere, que o seu nome fique marcado na história. Fala amém, irmão. Que Deus levante entre nós aqui prefeitos, vereadores, deputados, senadores, presidentes, grandes empresários. Amém ou não amém? Mas nunca se deixe enganar pela vaidade de achar que títulos te faz melhor que alguém. Não faz. Não faz. Você pode ser o que for, diante de Deus somos apenas filhos. A maturidade me capacita a olhar para o meu irmão e ver simplesmente irmãos. Eu posso ter um irmão que não sabe ler nem escrever, mas é meu irmão. E de alguma forma, eu sem ele, eu sou incompleto. Como eu posso ter irmãos que estão muito à minha frente, que têm mais recursos, que têm doutores, eu tenho médicos, eu tenho advogados na igreja.
são úteis, são bênção, empresários, mas eu não tenho o direito de olhar para eles e achar que eles são melhores do que eu, porque eles têm um título que eu não tenho. Irmãos, presta atenção, a maturidade faz com que a gente olhe para o outro e simplesmente veja irmão. O nome disso é maturidade. Eu respeito, eu tenho que respeitar, eu chamo os meus pastores de pastores. Você nunca vai ver eu chamar qualquer um dos meus pastores ou pastoras pelo nome, eu chamo pela unção que Deus deu a eles. Porque a minha Bíblia ensina a honrar quem tem honra. Você chama deputado de deputado, chama o doutor de doutor, você vai dar honra pela honra que ele tem. Mas quando nós olhamos, quando nós nos relacionamos, eu não sou melhor que eles, porque eu sou apóstolo e eles não. Nós somos iguais. Se a gente não for capaz de se ver assim, irmãos, a gente nunca vai ser a igreja que Deus vê como igreja. Deus não olha para a terra e vê preto e branco. Deus não olha para a terra e vê rico e pobre. Deus não olha para a terra e vê títulos e sem títulos. Deus não olha para a terra e vê culto e indouto. Deus olha para a terra e vê filhos. Quantos aqui são filhos de Deus? Você pode dar um aplauso ao Senhor e dizer glória a Deus. Se você não tem nada, você é filho de Deus. Você pode ser podre de rico, mas você é apenas um filho de Deus. E pronto, glória a Deus por isso. Não permita que a vaidade te faça pensar que você é melhor que alguém. E não permita que o complexo de inferioridade te faça pensar que você é pior que alguém. Você entendeu isso? Isso é maturidade. E em quarto, para a gente encerrar, a maturidade, como corpo de Cristo, ela existe, ela acontece quando Deus tem liberdade para agir no nosso meio. Onde está a maturidade? A maturidade está quando Deus tem liberdade. E olha como é que isso acontece. Eu vou ler o texto para você. Acompanha comigo aí, verso 44 ao verso 48. Diz assim, ó: enquanto Pedro falava, e é muito tremendo, né? Porque Deus, ele entra assim, no meio do discurso de Pedro. Pedro está lá discursando e falando e tal. Então, olha, enquanto Pedro falava ainda estas palavras, o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviam a palavra. E surpreenderam-se os que criam na circuncisão, quer dizer, os judeus ficaram surpreendidos, os muitos que vieram com Pedro, pois também sobre os gentios havia sido derramado o dom do Espírito Santo, porque eles os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: pode algum homem pedir a água para que não sejam batizados estes, que também receberam como nós o Espírito Santo? E ele mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Irmãos, olha que coisa tremenda, irmãos. O nome disso é maturidade. E é um negócio, às vezes, que falta tanto dentro da igreja. Nós fomos criando, o tal da religião, irmãos, é um negócio muito perverso. A mentalidade religiosa é um negócio muito perverso. É um negócio, eu acho que o tal da religiosidade é o maior castrador da fé. É o tal da religião. Porque a religião faz com que as pessoas peguem Deus, coloquem numa caixinha e digam para Deus assim: eu só creio se for assim. Eu só aceito o Senhor se manifestar se for desse jeito. Se não for desse jeito, eu não aceito. E as pessoas vão definindo. Então nós temos aí alguns segmentos evangélicos que não acreditam nos dons espirituais. Não, dons espirituais foi para a época de Jesus, não é para os nossos dias. E quem foi que disse para Deus: o Senhor só age até aqui, a partir daqui o Senhor não pode agir mais? Existe um outro segmento que acha, que diz, que prega e defende que uma pessoa cheia do Espírito Santo é só aquela que fala em línguas. E desde quando Deus se limita à manifestação de um dom para determinar que aquela pessoa está cheia ou vazia?
Porque pode ser que a pessoa nunca fale em línguas na vida, e viva uma vida tão cheia de Deus, que não tem como você olhar para ela e não ver Jesus. E assim vai. Para algumas pessoas, a pessoa só é cheia do Espírito Santo se ela cair. Pum. Eu tinha um amigo que ele dizia, né? Ele falava assim: pai, quando alguém vai orar por mim, eu me jogo. Eu me jogo, porque eu creio que eu recebi, então eu me jogo para os outros não duvidar. Já colocou a mão no pão, me jogo. Pronto, já recebi mesmo. Porque para algumas pessoas, se não cair, não recebeu. Olha bem. E as pessoas vão criando essas ideias. Deus tem que se manifestar assim. Deus tem que falar assim. Não, hoje eu não gostei da pregação, porque o apóstolo saiu de trás do púlpito. Eu gosto quando ele fica lá. Irmão, quando eu cheguei aqui na igreja, eu pregava com o microfone no pedestal, assim, ó. A paz do Senhor, irmãos. Nem mexia. E eu achava que era certo, que era o melhor. E tem gente que acha que é o melhor. A questão é que Deus não está na minha caixinha. Se Deus quer usar o outro plantando bananeira, se Deus quer usar o outro pregando, assoviando, se Deus quer pregar o outro igual o Nércio da Capitinga, se Deus quer usar o outro falando amantíssimo, se Deus quer usar, que Deus use como Ele quiser. Eu não sou dono de Deus, irmão, Deus que é o dono de mim. Eu preciso sair da minha caixinha religiosa e achar, e parar de achar que se não for do jeito que eu quero, não é de Deus. Eu preciso parar com isso. Deus só não vai agir fora da palavra, mas dentro da palavra Deus age como Ele quiser. E a maturidade está justamente quando eu consigo entrar no mover de Deus, mesmo que esse mover seja diferente do que eu planejei. De repente vem um mover de Deus, ninguém gritou, ninguém caiu, ninguém pulou, simplesmente pessoas dobraram os seus joelhos e choraram. Deus se moveu ali. Aí de repente, você vai para um outro ambiente, você está esperando que o Espírito Santo se mova, e que todo mundo se dobre, que todo mundo chore. Aí de repente um pula para um lado, outro pula para o outro, um começa a correr, outro começa a gritar, o outro começa a rir. Você vai dizer que não foi de Deus, porque você queria que fosse de outro jeito. A maturidade, irmãos, me capacita a ver Deus mover, não do jeito que eu quero, mas do jeito que Deus quer agir. E a Bíblia diz que o vento, ele sopra onde quer. Ouve-se a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Olha que coisa tremenda, o Espírito Santo não está na nossa caixinha semear. Talvez você tenha vindo da Batista, da Assembleia de Deus, ou de alguma outra igreja. Presta atenção, o Espírito Santo não está dentro da sua caixinha teológica, doutrinária, religiosa. O Espírito Santo é livre, ele sopra onde quer, ele faz do jeito que quiser. E cuidado, irmãos, porque o Espírito Santo, às vezes, ele nos surpreende. Deus tem uma mania, irmão, de quebrar a gente. Sabe como é que Deus quebra a gente? Fazendo igual fez com Pedro. Esperando que o Evangelho, que Jesus fosse só para judeu. Aí agora ele está vendo o Espírito Santo sendo derramado sobre romanos. Aí eu não aceito. Não aceito. Não aceito. Meus inimigos. O Espírito Santo sendo derramado. Até sobre o flamenguista. Petista cheio do Espírito Santo. Bolsonarista cheio do Espírito Santo. E um monte de gente que você não gosta. Que você não concorda. Que você não anda junto, porque é diferente de você. E Deus, só para quebrar você, vai lá e enche ele do Espírito Santo. Deus enche a sua vizinha do Espírito Santo. Sabe aquela que você não gosta? Que usa aquelas roupas que você acha horrível? Deus usa a vida dela e de repente, só para dizer para você, está vendo? Eu sopro quando eu quero, eu uso quando eu quero, quem eu quero, do jeito que eu quero, a hora que eu quero. A maturidade está nessa capacidade de permitir, de promover um ambiente onde o Espírito Santo age como Ele quer, não como eu quero. E eu vou te falar algo que eu creio que é algo que Deus tem gerado no nosso coração, que nós vamos ter muitas surpresas ainda esse ano aqui. Nós vamos ter muitas surpresas, irmãos.
Deus vai se mover neste lugar, vai nos assustar. Se prepara essa semana para ter sonhos, para ver coisa. Porque a igreja, quando começa a orar, a jejuar, cuidado. É um perigo, irmãos, quando o crente começa a orar. Deus nos surpreende. Fique atento. Aquela criança arteira pode ser um instrumento para Deus falar com você. Aquele aluno na escola que só te dá trabalho pode ser um instrumento para Deus te ensinar algo. Você está entendendo? A maturidade está na nossa capacidade de quebrar as caixinhas e permitir que Deus haja como Deus quer agir, não como eu quero que Ele haja. Você entendeu? Eu acho que esse é o nosso grande desafio hoje como igreja. Porque se existe uma expectativa de crescimento, precisa ter uma expectativa de amadurecimento. O crescimento vem de Deus, irmãos. A Bíblia diz: um planta, outro colhe. Mas é Deus que dá o crescimento. Mas a maturidade é algo que nós buscamos. A maturidade é uma resposta que nós damos para a vida. E eu queria desafiar você a amadurecer. Deus vai nos fazer crescer. E você faz parte de algo maior que você mesmo. Mas nós não somos desafiados apenas a crescer, nós somos desafiados a amadurecer.